abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Foi lido. Graças a Deus. Aleluia. São 10 para meia-noite, mas podemos terminar, né? Maravilha. Brincadeira, irmãos. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Eu quero basear aqui a minha pequena palavra dentro desse texto que foi nos passado agora recentemente. Nós não sabíamos, mas semana atrasada nós ficamos sabendo do tema. E eu achei um tema muito lindo, muito bonito, muito propício para o momento que a igreja está vivendo sobre a face da terra. Esse texto me fez refletir muito e pensar o quanto tem tantas coisas importantes aqui nesse texto. E eu quero aqui refletir com os irmãos acerca de alguns pontos. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos responder a parte B do versículo toda a igreja, pode ser? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos de novo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis sentar. Muito obrigado aos irmãos, em reverência à palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Dilson, juntamente com a sua muito digna esposa, irmã Joana, e também toda essa igreja abençoada que tem servido o Senhor aqui em Goiânia. Seus obreiros, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas, que é por causa dele que nós estamos aqui. Devemos tudo a este homem de Deus, que tem espalhado o Evangelho não só pelo Goiás, mas por muitos lugares, levando a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aqui basear minha palavra nesse texto. É um texto que eu estava refletindo e pensando a profundidade que tem esse texto, a veracidade que existe neste texto. Até porque quando se fala do profeta Isaías, nós sabemos que ele é conhecido como, na verdade, o rei dos profetas. Quando se fala de Isaías, está falando do profeta messiânico. Quando se fala de Isaías, está falando do profeta evangelístico. E nós sabemos que Isaías, ele descreve numa atualidade que ele vivia em Judá, porque ele era um profeta de Judá, por que não dizer de Jerusalém, e ele ali profetizou num período gostoso, porque o povo de Israel já não estava mais em cativeiro, o povo de Israel já não estava mais preso nas garras dos seus inimigos, o povo estava em casa, o povo estava construindo, fazendo casas bonitas, tendo ali o privilégio de desfrutar da graça de Deus, que Deus derramava sobre aquele povo que já não estava mais no cativeiro. E a Bíblia diz que Isaías, aqui nesse texto, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, diz a Bíblia que Isaías foi para o templo, e a Bíblia diz que lá no templo ele teve uma revelação do Senhor, ele teve uma visão da glória de Deus. Primeiro que eu quero refletir, irmãos, tem muitas coisas para que nós possamos começar a ver a glória de Deus. Deus tem que começar a tirar alguma coisa da nossa vida. Amém. Nós temos que às vezes observar isso, que para Isaías correr para o templo, foi necessário que Deus tirasse o rei Uzias do seu trono e lançasse ele até a morte, para que Isaías corresse para o templo, para voltar-se para Deus. Quando nós olhamos este texto, irmãos, que Isaías chega no templo, a Bíblia diz que ele tem uma revelação de Deus, e ele vê um alto e sublime trono que descia do céu, cheio de glória, cheio de majestade. A Bíblia diz que aquele que estava sentado no trono, o nome dele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é aquele que nós viemos aqui levantar a nossa voz e a nossa mão adorar a ele. Dentro desse texto nós podemos ver dois reinos, um reino que na verdade é um reino humano, um reino que tem fim, um reino que não pode subsistir, mas dentro desse texto
nós vemos um reino que é eterno, um reino que está sobre todas as coisas, um reino que nós estamos servindo, é o reino de Deus, o reino eterno. Aleluia, Jesus. Isaías começa a observar quem estava sentado nesse trono, e ele começa a ver que as vestes dele, as abas das suas vestes, tamanha era a sua beleza, que cobria o templo, a casa de Deus. Irmãos, eu gostaria que nesta noite a glória de Deus descesse aqui neste lugar. Eu gostaria que cada um de nós esquecêssemos da nossa casa que está lá onde nós deixamos, do seu trabalho que você tem que trabalhar amanhã, da sua conta que você tem que pagar, e você meditasse só na glória de Deus neste lugar, e você vesse Ele aqui nesta noite, para adorar a Ele como Senhor da sua vida e Senhor da sua casa. Isaías chegou e viu aquela coisa gloriosa, e a Bíblia diz que ele observou os serafins que voavam em torno dele. Os serafins voavam ao redor do trono, e eles ali, irmãos, tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, pois eles tinham reverência, porque na casa de Deus precisa haver reverência. Se haver reverência, irmão, Deus vai operar milagre no meio do povo de Deus. Por isso que Jesus falou para os discípulos: dá-lhe voz de comer. Mas tem uma coisa, vocês não podem servir eles de qualquer maneira, mande que cada um deles se aceite. Irmão, Deus quer reverência na casa de Deus, porque quando haver reverência, a glória dele vai descer, e nós seremos abençoados. Os serafins estavam em torno dele, e com 6 asas eles cobriam os pés, com 2 os pés, com 2 os rostos, porque não podia ver a glória de Deus daquele que estava sentado no trono. E diz a Bíblia que da boca deles saía um louvor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Rei. Glória a Deus, aleluia, dos Jesus. exércitos. Quando eu leio esse texto, irmãos, no culto tem que haver 3 momentos. Eu estava aqui tendo esses momentos, acredito que todos estavam. O primeiro momento do culto é a contemplação e a comunhão. Nós temos que ter uma contemplação da glória de Deus. Quando nós começamos o culto aqui, os irmãos começaram a cantar, a louvar a Deus e a tocar este órgão tão bonito. Eu sentia que o céu descia neste lugar. Quando eles cantaram aquele hino 523, dizendo que Deus nos deu uma fonte inesgotável, uma fonte que jamais se secará. Eu aqui no meu banco dizia: graças a Deus, porque estou bebendo desta fonte, eu estou alimentando desta fonte. Esta fonte tem saciado a minha sede, e eu estou servindo a Ele com muita alegria. Por isso no culto tem que ter contemplação. Por isso às vezes as pessoas vêm cantar aqui na frente, e as pessoas que estão aí não só estão querendo ouvir um hino bonito, mas está querendo ouvir um hino que vem do trono da graça, que vem da glória de Deus, que faça no teu coração o mover de Deus, e você possa sair daqui dizendo que amanhã você voltará, porque Deus falou com você através dos hinos. Glória a Deus, aleluia. Tem que haver na igreja essa contemplação, esta comunhão. Tem que haver na igreja, no segundo momento, irmãos, confissão e purificação dos nossos pecados. Porque Isaías, quando contemplou a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você, e eu gostaria que você observasse se você é bom demais, que você não pode levantar a tua mão e dizer para Ele que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Às vezes a gente entra para dentro da igreja, irmãos, e pensamos que somos os maiores. Às vezes nós entramos para dentro da igreja, pensamos que somos nós que temos a melhor pregação. Pensamos às vezes que chegamos na igreja, temos os melhores hinos. Irmãos, o melhor hino vem do coração de Deus. A melhor pregação é aquela que vem da palavra de Deus. A melhor oratória, o culto, é aquilo que você sai do teu coração. Quando você levanta a tua mão, o teu coração já está levantado, adorando o Senhor e Rei dos Reis, aquele que está aqui. Glória a Deus, aleluia. E nós estamos vendo aqui que tem que haver purificação. Porque a Bíblia diz, irmãos, que sem purificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Mas veja bem o que diz aqui, irmãos,
que nesse último ponto tem que haver comunhão, mas também tem que haver serviço.